As internações dos hospitais públicos da cidade de São Paulo por insuficiência cardíaca e infarto chegam a ser 30% maiores do que no verão. E exatamente para falar sobre isso, a gente recebe o Dr. Irã Gonçalves Júnior, cardiologista da Escola Paulista de Medicina, responsável pela unidade coronária e pronto-socorro de cardiologia do Hospital São Paulo. Doutor, muito boa tarde em tê-lo aqui com a gente. Nelson. Obrigado. Bom, o frio é danado, né? E para o coração, acho que não manda recado, né? Não manda recado. O frio é danado, faz mal. Essa pesquisa corrobora dados já conhecidos que nos períodos mais frios do ano, aumenta a incidência de infarto e insuficiência cardíaca. O organismo da gente se adapta, tenta se adaptar ao frio, aumenta o metabolismo, sobe a pressão, sobe a frequência cardíaca e causa um estado interno nos vasos de inflamação que acabam desencadeando o infarto. Você mexe nas placas suas de aterosclerose porque muda o componente sanguíneo, e isso leva a uma maior frequência de infarto. Eu não disse aqui na abertura, mas essa a maior mortalidade, né, está entre os mais idosos, né? Principalmente entre os mais idosos, né? Mas idoso pela Organização Mundial de Saúde é 65 anos de idade, não é tanto assim, né? Nossa população aqui na cidade de São Paulo tem aumentado a idade. Agora, esse dado é curioso porque ele é encontrado em todos os lugares do mundo e varia a temperatura, né? Tem um estudo muito grande que um pesquisador brasileiro muito importante, o Dr. Paulo Saldiva, da USP, participou, que analisou 74 milhões de óbitos, não é 74 mil, 74 milhões de óbitos foram analisados em relação à temperatura. Em 13 países do mundo, 300 e poucas locações, e cada lugar tinha uma nota de corte, uma temperatura de corte para aumentar essa mortalidade. Aqui em São Paulo, na cidade, é mais ou menos 13 graus, né? Em Nova York é menos 3, porque as pessoas estão mais adaptadas, as moradias são melhores, tem sistema de calefação que a gente não tem aqui, e aqui você passa um frio danado. Em Goiânia, por exemplo, com 20 graus, você começa a aumentar a incidência de problemas cardíacos. Então, em lugares mais frios, às vezes no Canadá, por exemplo, com menos 10, né? Mas o frio é um estressor para o organismo e principalmente para o coração. Uma outra coisa muito importante, Nelson, de lembrar é que nessa época há mais resfriados, há mais gripe. Gripe é outro fator que aumenta a mortalidade cardíaca. A gripe leva a isso? A gripe leva a isso. Por essas mesmas repercussões na composição do organismo. Então, há estudos importantíssimos que mostram que a presença da gripe, 7 dias depois, 14 dias depois, é onde você tem um novo pico de infarto, né? Atinge os mais velhos, atinge os não vacinados, né? Então é uma coisa para se preocupar. Doutor Irã, a gente abriu aqui as perguntas para o Facebook, para as pessoas interessadas nesse assunto, e esse assunto interessa a todo mundo, não tem como, né? A Ana Luísa Mouzinho, ela pergunta assim: qual é o horário de maior incidência de infarto? Então, Ana, os infartos ocorrem geralmente nas primeiras horas do dia, lá para 5 da manhã é o pico de incidência. O pico de incidência na semana é de domingo para segunda, e o pico de incidência do ano é no inverno. Então hoje começa o inverno, hoje as pessoas estão sob maior risco. Alguma relevância, doutor Irã, nesse fato de ser às 5 da manhã, de domingo para segunda? Essas explicações geralmente levam em conta as mudanças hormonais causadas pelo estresse. O sujeito vai começar a trabalhar no domingo, começa a ficar preocupado, vai acordar cedo. É o que a gente chama de gatilho. É um gatilho hormonal que desencadeia uma série de mudanças no corpo e pode levar ao infarto agudo. Mas quando a gente fala nessa quantidade de mortos, a gente fala de pessoas já acometidas, já com doenças coronarianas? Não, Nelson, muitas vezes é o primeiro episódio. Esse é o problema. Uau. Muitas vezes é o primeiro episódio.
não teve nada, começa a sentir alguma coisa e está tendo um infarto. As pessoas que já são cardiopatas, que você se referiu, já têm problemas cardíacos, né? Elas sofrem mais, né? Você muitas vezes tem que ajustar a medicação, porque o tempo fica mais seco, fica mais poluído. Esse fator da gripe e dos resfriados prejudica a função pulmonar prejudicada sobrecarrega o coração. Então, se a pessoa já tem uma história de cardiopatia, uma história de doença miocárdica, ela deve estar mais atenta. A gente tem que sair de casa protegido. Quem tem pouco ou nenhum cabelo, que nem eu aqui, tá certo? Tem que usar uma proteção, uma touca. A gente perde calor pelo pescoço, então não é história da vovó, meu filho se agasalhe, a gente tem que estar agasalhado, o sujeito vai trabalhar no verão de calça jeans, no inverno de calça jeans, né? Isso estressa o organismo e leva a essa série de fenômenos que acaba desencadeando um infarto agudo. Por isso que o senhor falou, nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, que é -3 a nota de corte, né, para morte, né? Mas lá, pelo menos, não são só as casas, as pessoas também têm uma vestimenta diferente nessa época do ano, né? Diferente da gente, a gente não está preparado para o frio. Não Por mais que você tenha no guarda-roupa uma roupa pesada. Né? Você não quer usar. Você não quer usar. Né? E aqui, muitas vezes, nessa época aqui em São Paulo, você começa aquela operação descascar, né? Você sai todo agasalhado e aí começa a tirar roupa, mas essa hora lá fora já está dando 15 graus por aí. Doutor Irã, mais uma pergunta da Marina Lucre, ela pergunta o seguinte: os sintomas de infarto são iguais tanto para o homem quanto para a mulher? Não, essa pergunta, Marina, é excelente. A gente já teve a oportunidade de falar aqui na Band News sobre isso. A Band News tem uma preocupação com isso. Os sintomas das mulheres geralmente são mais discretos, acabam confundindo a mulher que não acha que aquele sintoma, uma falta de ar, um peso, é cardíaco. A mulher não imagina que ela pode ter um problema cardíaco. No imaginário popular está que o problema cardíaco é do homem. Então, os sintomas são diferentes. A mulher sofre com isso porque ela não reconhece e muitas vezes ela vai a um pronto-socorro e no pronto-socorro também não é reconhecido imediatamente, Nelson. A mortalidade das mulheres para um infarto do mesmo tamanho, para uma mulher e um homem da mesma idade, a mulher morre mais. Mas tem algum motivo? Porque você tem o infarto no jovem às vezes é mais forte, né, mais letal do que numa pessoa mais idosa, né? Nessa situação entre mulher e homem tem alguma coisa? Então, isso que você falou é verdade. O infarto em jovem jovem assim, 40 anos, costuma ser mais letal. Por quê? Entre outras coisas, você acredita que essa pessoa, esse jovem, não tem circulação colateral formada, né? Que seriam outras vias para o sangue chegar naquela região. Fechou aquela a artéria coronária, fechou. Para as mulheres, se acredita que dois motivos principais: esse atraso no diagnóstico, seja da própria mulher, seja no hospital, e a composição orgânica da mulher. Mulher tem algumas coisas que a gente não entende ainda. Então, por exemplo, uma mulher menopausada, ela troca de pressão arterial, ela tinha sempre 11/6, vai para 16/10, praticamente do dia para a noite. O colesterol muda, a glicemia muda. Então, mulheres, prestem atenção, mulheres são vítimas de doença coronária. Esse é um problema grave. Doutor, o senhor falou da gripe e veio aqui uma pergunta até bastante interessante da Larissa Delcim Baeta. Ela faz a seguinte colocação: quem tem problemas cardíacos pode tomar a vacina da gripe? Não só pode, como deve, Larissa. A vacina da gripe não é contraindicada. A vacina da gripe, a gente sabe que não tem uma cobertura para todos os vírus. Ela é feita com os vírus mais comuns do ano passado, né? E a gripe, como nós falamos anteriormente, é um desencadeador, um gatilho de você, na próxima semana pós-gripe, apresentar um problema cardíaco. Então, são raras as exceções que um cardiopata, que um paciente com doença cardíaca não pode tomar a vacina da gripe. Regra geral pode e deve. O Carlos Alberto Raci, ele diz: eu tenho arritmia, no frio isso é mais perigoso? Então, Carlos, precisa saber qual é a arritmia especificamente que você tem, né? É difícil responder de uma maneira geral, mas no frio aumenta esse tipo de fenômeno também. Você deve prestar atenção se a sua arritmia está aumentando no frio, procura seu médico. Lá atrás eu fiz a colocação dos mais idosos que podem sofrer mais com o frio. Aí o senhor disse que não só eles, mas há uma idade em que isso começa a ficar mais acentuado, ou seja, a partir dos 40, a partir dos 50? Mais
do que a idade, Nelson, a gente presta atenção nos outros fatores de risco. Você é um cidadão de 50 anos que tem pressão normal, colesterol normal, não é diabético, faz atividade física, nós estamos falando de um paciente. Um paciente, às vezes, de 45 anos, mais novo, obeso, sedentário, fumante, esse está mais sujeito a apresentar esse tipo de problema no frio. Ou seja, ele pula para aquele grupo de risco. Ele pula para o grupo de risco. E o outro grupo são os bebês, né? As criancinhas que não têm defesa, que não querem vestir roupa, que querem sair correndo, né? Alguns hábitos que a gente tem, no frio eu vou beber para esquentar. Você está... Na verdade, quando você fala vou beber para esquentar, é como se você estivesse desregulando ainda mais seu organismo. No frio a gente fica pálido porque o sangue vai para dentro dos órgãos, para manter aquecido dentro do corpo. Você toma uma bebida alcoólica, a gente fica vermelho. Por quê? Porque você faz uma dilatação dos vasos da pele. Você começa a perder mais calor, você diminui, você faz uma hipotermia, né? Então isso não é uma coisa boa de fazer. Vou tomar um monte de bebida alcoólica para espantar o frio. Então, bom, a gente já falou de todos os problemas. Então, quais são, o que a gente deve evitar, o que a gente deve fazer para não sofrer uma situação como essa? Então, os cuidados básicos são se manter bem agasalhado, é o primeiro cuidado, né? Então, esse bem agasalhado leva em conta aquilo que o Nelson colocou, a gente muitas vezes não tem a roupa apropriada, muitas vezes não quer usar um gorro, não quer usar um cachecol, quer usar uma luva, não quer usar uma luva, fica soprando a mão, isso não adianta, né? Tem que se manter agasalhado durante o dia inteiro. A vacina da gripe é uma coisa fundamental de receber. Não procurar nessa época do ano não mudar a sua dieta, comer produtos mais gordurosos, bebidas alcoólicas, tem a festa junina, tem isso, tem aquilo, vou tomar para esquentar, nada disso, né? Fazer. E ter sempre aqueles outros fatores de risco que a gente citou, hipertensão, tabagismo, colesterol controlados, que como você mesmo disse, te muda de um grupo para o outro, né? Te muda de um grupo para o outro. Doutor, vou passar mais uma pergunta aqui que veio pelo nosso Facebook, a Vivian Jordão. Quais são os primeiros socorros em caso de infarto? Olha, essa é uma pergunta difícil também. Essa é uma pergunta difícil. Na maioria dos países adiantados, mais avançados mas economicamente, a gente chama o SAMU. Aqui no Brasil, a gente vai para o hospital. Então, se você está tendo uma dor no peito que você nunca teve, uma falta de ar, algum problema, você procure o hospital mais próximo. O hospital mais próximo não é o melhor hospital dos seus sonhos, não é o hospital que você gostaria de ir. É o hospital mais próximo. Essa é a melhor conduta que a gente pode ter. Você está desconfiando de um problema cardíaco, vá para o hospital. Porque mais de 50% das mortes cardíacas ocorrem nesse intervalo, quando começa o infarto. Então é importante chegar ao hospital, é importante fazer um eletro e aí a coisa vai desenrolando. Depois transfere para o hospital de preferência, né? Exatamente. Doutor, para a gente encerrar aqui com o senhor, já agradecendo as pessoas que mandaram as perguntas pelas nossas redes sociais, estamos na época de Copa, o Brasil amanhã joga novamente, não jogou bem no primeiro jogo, aquela coisa toda. Isso é um complicador também para quem tem problemas do coração ou para quem também não tem, mas pode vir aí ter um problema grave? O pessoal não vai me chamar para falar, que eu vou falar que tudo é relacionado ao infarto aqui, né? Na Copa de 88 na Inglaterra, a Inglaterra foi eliminada nos pênaltis pela Argentina, que está perdendo agora. Eram 6 anos após a Guerra das Malvinas. E a Inglaterra foi eliminada nos pênaltis pela Argentina. Isso aumentou em 25% o número de infartos no Reino Unido. Na Copa da Alemanha, quando a Alemanha jogava, aumentava em 3 vezes o número de infarto, 2 vezes o número de infarto e 3 vezes as arritmias que o nosso amigo ali disse que tinha. Então, estresse, né? Não se pode brincar com estresse. Estresse é uma coisa que muda a composição do organismo, né? E a gente deve torcer saudavelmente. A gente não vai morrer na Copa, mas esses dados estão na literatura, eles existem. Doutor Irã Gonçalves Júnior, cardiologista da Escola Paulista de Medicina, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui. Nelson. Eu sou sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais